Fala pessoal, beleza? Boa noite. Luciano aqui, né? Faz tempo que eu não posto vídeo, né? Havia tirado um período ali de férias. É, Primeiramente, né, um feliz 2024 para vocês, cheio de realizações, né? Que vocês consigam conquistar, né, os planos que vocês almejam, né? E que tenham isso no papel, né, para que seja lido, para que seja usado, né? Como disciplina para se buscar, né, e se alcançar planos, né, e não sonhos, né? E o ideal é que a gente tenha planos palpáveis, né, com passos possíveis para que a gente consiga, né, continuar essa jornada. Então, voltando aqui em 2024, a minha ideia, pessoal, central aqui, a princípio, era encerrar, né, a publicação de vídeos, tá? Acabo permanecendo porque tem os inscritos, né? E a galera, eu acabo compartilhando ali os estudos que eu faço com eles, né, diariamente. Na parte da manhã ali acabo dando algum tipo de suporte ainda, né? Com a leitura do preço, tá? Apenas na parte da manhã, tá? Aos assinantes. Mas vou tentar gravar alguns pequenos vídeos para vocês, porque eu sei que auxilia, né? Pequenos recortes ali. Eu vou tentar fazer isso, não todos os dias, é claro. Não quero esse compromisso. Minha ideia nem era continuar a produção de vídeos, tá? Mas eu sei que isso ajuda vocês, eu sei que isso ajuda pessoas, né? Tem pessoas que acabam tendo bons resultados, e isso é extremamente gratificante, né? Porque a pessoa em si, né, buscou conhecimento. Tem uma galera que assistiu todos os vídeos do canal, tem uma galera que opera sem o Trade System, tem a galera que opera junto com o Trade System, tem a galera que já está ali comigo mais tempo, né? Há ano, né? Há mais de ano, né? Já indo para 2 anos ali, né, participando de maneira próxima, né, e isso acaba sendo, né, um, acaba tendo um vínculo, né, a gente acaba criando ali uma proximidade. Então, a minha ideia para esse ano é que eu, né, consiga fazer alguns vídeos mais breves, né, apenas nos 5 minutos, um recap diário ali rápido, né, que também não tome muito tempo meu e também não tome muito tempo de vocês. Tá? Então esse aqui, como é o de volta, né? Aqui a gente vai conversar um pouco mais, mas e eu quero que vocês estendam, né? E entendam que essa leitura que a gente vai fazer nos 5 minutos, vocês precisam estender a todos os tempos gráficos. Com os assinantes eu vou continuar compartilhando. Lá a gente faz o estudo, eu faço, né, o estudo diário, compartilho do 60, do 15 para o 5. Tá? Então geralmente a gente vem do maior para o menor. Para quê? Para pensar em ideias. Para pensar em ideias de quê? De movimentação do preço. Se tem espaço, se não tem espaço, né? Para a gente ir entendendo essas correlações de tempos gráficos, tá? Às vezes a gente tem algo, né, macro que não foi dado, né, como no dia de hoje, foi um dia bem difícil, né, um triângulo expandido. E às vezes a única justificativa boa que a gente vai ter, às vezes, para realizar alguns trades não vai estar nos 5 minutos, vai estar num tempo maior. Hoje foi um desses dias, né? Ali os 60 minutos ele era mais interessante do que o próprio 5, né? Ele tinha um rompimento válido ali, tá? Gráfico semanal, pessoal, trouxe aqui inicialmente, né? Como falei, esse aqui a gente mantém mais aquele recap semanal, né? Esse eu vou tentar manter, a não ser quando eu precisar viajar ou fazer alguma outra coisa, tá? Então talvez eu não consiga manter os recaps semanais. Então, o diário ali eu vou tentar manter ali algumas vezes na semana ali, tá? E vou tentar fazer nesse formato mais breve, como falei. E aquilo que eu falei, tudo aquilo que a gente faz para os 5 minutos, vocês precisam fazer, né, para o tempo gráfico maior, né? Aqui a gente tem um bom impulso de alta, é, canal de baixa, né, atua muito bem como bandeira de alta, tá? Então, as coisas se repetem, né? A ideia de ciclo se repete. Vocês estão vendo aqui o mercado repetir, né, a ideia de ciclo no semanal. Então, aquilo que a gente usa às vezes lá nos 5 minutos, é, aqui a gente tem um micro canal não tão forte por conta dessa última barra, né, que ela acaba não rompendo, acaba sendo um doji, mas são quatro, né, fechamentos, né, sem nenhum tipo de correção. Então aqui eu tenho uma L1, o mercado volta a subir, a gente tem aqui uma L2. Aqui a gente já tem um rompimento válido, né, já tem gap nessa movimentação aqui. Ele já rompeu esse topo, já temos aqui algumas barras ali, alguns fechamentos positivos. Então, a possibilidade ainda é que haja retomada, né, para o mercado vir dar esse primeiro alvo aqui em 140, né, 444. Então, tem essa premissa, né, tem essa possibilidade já. A gente já pode chamar essa movimentação aqui de rompimento. Então, a gente pode ter mais dias
positivos, né? Mais dias de tendência de alta do que dias de tendência de baixa, tá? Exceto se nessa movimentação venha a conseguir reverter um ciclo forte. Para reverter um ciclo forte, ela precisa, né, se tornar um bom micro canal de baixa, mas isso daqui é menos probabilidade do que ter, né, a continuidade de alta, tá bom? Então, no gráfico semanal, né, a gente tem ali uma correção, retorno às médias, né, o mercado estava bem esticado, estava afastado das médias, mas já tem um rompimento e já tem um alvo, tá? Então isso é importante. Aqui também tem um topo duplo, certo? Já rompeu o canal, né, como vocês viram, né, já está trabalhando fora desse canal de baixo, então tem boas chances de se tornar lateralidade. E aqui seria um bom alvo, né? E também, né, uma boa resistência a essa lateralidade. Então, como falei, esse estudo que a gente faz aqui, vocês vão ter que precisar replicar, né, diariamente. Vocês precisam replicar. A galera do canal, como eu falei, vou continuar mandando os estudos detalhados lá, que nem eu venho fazendo, trazendo um pouco da teoria. Ali leiam, né, a parte da teoria, por favor, né, porque a ideia é que a gente opere da mesma maneira, né, que a gente consiga, para a gente ter um bom parâmetro, a gente precisa repetir a mesma coisa, né? Se a gente muda todos os dias algo, a gente nunca terá um parâmetro, a gente nunca vai ter um parâmetro, né? Então, aqui, né, no gráfico diário, isso aqui a gente já tinha conversado, né, durante a semana. Aqui foi uma região, né, de resistência ao preço. Aqui foi uma região de resistência ao preço. Aqui a gente tem um rompimento. Esse rompimento ele já deu até terceiro alvo, né, pessoal? Já deu o primeiro, já deu o segundo, já deu o terceiro alvo, né, desse pequeno rompimento de pivô aqui. Aqui é o rompimento do pivô macro do semanal, tá? Já tem rompimento lá no semanal. Precisava sim o semanal, né, porque engloba muitas barras aqui. E aqui acaba sendo uma possibilidade de região de troca de polaridade. Por quê? E a região não tem necessidade de tocar exatamente a linha, ele já veio bem próximo. E aqui no gráfico diário, você vê uma tendência. Tá? O que é uma tendência, né, Luciano? Só retomando aquelas ideias dos vídeos que a gente sempre conversa. Tendência é quando o mercado começa a trabalhar por mais de 20 barras acima da média móvel de 20. Então, mercado trabalhando mais de 20 barras acima da média móvel de 20, você tem uma tendência. Luciano, menos barras, 10, 11, 12, ele volta para baixo. Característica já de lateralidade. Já. Então, você não chegou a ter uma tendência formada, tá bom? Aqui tivemos, né, alguns setups, né? Aqui teve um M2B, né? E teve um 2HM também, né? A gente estende a ideia da metodologia do 2HM para cá, certo? Pensando em mais de 24 barras acima da média móvel de 20, primeiro retorno a 20 seria a ideia de 2HM. Não desenvolveu bem, né? E não é um setup imediato, como a gente já conversou em vários outros vídeos, né? Essa movimentação ainda pode desempenhar um movimento de alta. Ainda tem outro setup de compra aqui, né? Que é o gap de média, certo? Eu tenho aqui a nossa primeira barra completa abaixo da média móvel de 20. Gap de média são as duas primeiras barras completas abaixo da média móvel de 20. Após isso daqui ainda pode encontrar compradores. Como que isso daqui pode se desenvolver? Pode se desenvolver numa possibilidade de wedge. Né? Você pode traçar, né, uma linha dessa mínima para essa outra mínima. E às vezes o mercado ainda faz uma movimentação lateral, depois ele volta aqui para ele voltar a subir. Como a gente conversou, canais de baixa, né, podem ser boas bandeiras de alta. Tá? Então, essa movimentação do preço aqui, ela não é extremamente negativa, ainda como a gente falou lá no semanal também, ficou um rompimento, ficou alvo, então pode ter mais dias de tendência de alta do que tendência de baixa, tá bom? 60 minutos, né, pessoal? Nos 60 minutos, você tinha aqui uma região de nested wedge, né? Unhas alinhadas, certo? Então você tinha aqui um fundo mais baixo, chegava a essa região aqui, ó. Ele não conseguiu romper essa região, não tem gap, né, aberto rompendo, né, fechamento e continuidade dessa movimentação. Se tivesse, né, você teria a premissa de duas pernas de baixo. E aí você tinha ainda, né, a possibilidade de ligar outra possibilidade de wedge, né, que aqui, né, duplicando essa linha, você consegue até mesmo, né, chegar a uma possibilidade de canal, né, para essa movimentação do preço aqui. Tá? Aqui, pessoal, foi aquilo que eu falei, né? A explicação de alvo hoje era mais fácil, né? Por aqui. Você tinha um terceiro alvo deste pivô que foi rompido, né? Um pivô que foi rompido já há mais dias, certo? Então você teve o rompimento deste pivô. O rompimento deste pivô deu o primeiro alvo, deu o segundo alvo, né? Dessa movimentação do preço. E havia um terceiro alvo, né? Aqui, tá? Ele veio, né? Testou exatamente a região desse terceiro alvo, certo? Aqui também é uma outra wedge, mais fácil de visualizar no 15 minutos, tá? Movimentação mais próxima. Por isso que a gente olha mais tempo de gráficos, porque algumas movimentações são mais difíceis, né, de você observar
em apenas um tempo gráfico. No diário você não veria nada disso aqui. No 60 minutos já é uma wedge um pouco mais difícil de ser vista. Lá no 15 minutos já é bem mais fácil, tá? Então, tinha a possibilidade de um alvo próximo, né, que era deste pivô aqui, tá? Tem aqui a, a formação deste pivô. Aqui você tinha, né, já a região de gap aberto. O mercado ainda volta, né, para testar o alinhamento preço-média, né? É interessante a gente sempre estar observando. A gente também tem tendência aqui nos 60 minutos, então para ter uma movimentação de alta nos 60, pelo menos um gap de média ainda seria um setup de venda, né? Para quem sabe, né, iniciar ali uma MTR, uma reversão majoritária de tendência, o preço vir, né, a cumprir, né, um movimento contrário a isso daqui. Tá? Mas por enquanto, ó, desde, né, essa máxima, né, o mercado vem fazendo aqui, ó, topos, mais baixos. Aqui ele renovou, né, brevemente, tá? Mas não teve continuidade. Logo depois, em seguida, renovou mínima de novo, tá? Então, aqui ele volta, né, para a última possibilidade de estrutura, né, que seria a estrutura de baixa, já que ele renovou mínimo. Então, aqui, né, tinha, né, essas possibilidades de WED. Possibilidade de WED, você não vende em cima de possibilidade de WED, tá, pessoal? O ED, em 75% das vezes, ele vai gerar algum tipo de repique. Então, o ideal é que você não venda exatamente em cima de wedge, você não venda exatamente em cima de fundo duplo, sem confirmação de rompimento, que você não compre em cima de topo duplo, sem confirmação de rompimento. E do contrário, né, se for uma movimentação de lateralidade, você vai estar entrando, né, no pior ponto possível, tá bom? Então, aqui nos 60 minutos, mercado ainda, né, muito mais fácil ele continuar uma movimentação de baixa do que ele vir, né, para uma movimentação de alta. Por quê? Porque ele está trabalhando abaixo de todas as médias. E as médias têm ainda um bom alinhamento, tá? Mesmo que isso aqui lateralize um pouco, e para a gente pensar, né, no movimento de alta, pelo menos um gap de média, que ainda seria um setup de compra para quem sabe a gente poder comprar baixo, tá? Beleza? Então aqui nos 60 minutos, ficou um pequeno gap aberto aqui, ó, tá? Ficou um pequeno gap aberto. Gaps, em regiões de lateralidade costumam ser fechados. Aqui você viu um movimento bem lateral, né, do dia anterior, e o começo das duas horas e meia da manhã, né, que foi também um movimento bem lateral, né. Você vê uma sequência de barras sobrepostas. Lateralidades costumam gerar boas tendências, né. Gerou tendências curtas, né, não gerou nada muito amplo ali a ser trabalhado, né, no dia de hoje, tá? Então aqui nos 60 minutos era isso. E como eu falei, estou fazendo esse vídeo um pouco mais longo, né? Estou conversando um pouco mais com vocês, mas minha ideia vai ser focar ali nos 5 minutos, tá? Para que a gente possa trabalhar um vídeo mais rápido, né? Aqui você deve, né, obrigatoriamente ligar fundos, né? Então aqui se você faz um mínimo ajuste, né, você chega aqui numa possibilidade de nested red, e essa aqui não é a do 60, tá? Essa aqui é outra. Aqui você teria uma possibilidade de red intraday, certo? Você tem uma mínima, certo? Uma segunda mínima, uma terceira mínima, tá? Uma barra bem climática chegando aqui no 15 minutos, né? No 15 minutos você tem uma barra bem climática, tá? Então aqui no 15 minutos, pessoal, você vinha de uma lateralidade, bastante barras sobrepostas, né? Movimentação do preço bem travada, e ele mantém essa ideia aqui nos primeiros momentos da manhã. O que é interessante, né? Sempre você pensar naquela ideia de ciclo, né? Até encaminhei hoje, né, no grupo, novamente, aquele PDF, né, que fala sobre ciclo de mercado. Aqui tem aqueles exemplos nossos ali. Leiam e tentem decorar aquilo lá. Por quê? Porque você entender essas características de movimentação do preço facilita que você evite, né, de entrar em trades ruins, tá? Por quê? Porque você vai focar, né, na ideia de rompimento. O que é a lateralidade em si, né, pessoal? A lateralidade é a ausência, né, de rompimentos. O mercado ele tenta romper, ele não consegue, reverte. Ele tenta romper para baixo, ele reverte. Ele tenta romper para cima, ele reverte. Ele tenta romper para baixo, ele reverte, tá? Aqui ficou um alvo, né? Essa movimentação aqui, ó, ele tem um gap, certo? A gente tem aqui um gap aberto, ela não voltou, não tem uma 2BR retornando para dentro dessa movimentação. Ela volta, mas ela deixa um gap. Então ainda fica a possibilidade de vir buscar o primeiro alvo deste rompimento aqui. Já a gente estica aqui e dá uma olhada nisso. Já conversei com vocês em outros vídeos, né? Quando que um alvo ele perde, né, o seu efeito. O mercado muitas vezes ele demora, né, a vir cumprir, né, algumas premissas de alvo. Isso é normal, né, contanto que ele não reverta, né, a sua estrutura completa.
Então, eu tenho aqui uma excelente movimentação de queda, né? E o mercado encontra uma pausa, tá? Essa pausa, né, ela era o alvo do 60, ela era o terceiro alvo, né, do 60, né, de um pivô macro, tá? Pivô mais antigo. E aí, né, você tem aqui agora um alvo aqui em 130,685, mais ou menos, aqui puxando de maneira rápida, tá? Então aqui ficou uma possibilidade de alvo. Por quê? Porque aqui tem um gap, tá? Para você entrar nessa movimentação aqui, isso é interessante você entrar tá em frame menor, né? Mas tem, né, uma confirmação. Ele veio pagar essa movimentação? Não, claro que não. Ele veio para uma movimentação de alta. E aí, agora ele precisa, né, voltar a reverter essa movimentação de alta, caso ele venha, né, testar esse alvo, tá? Se, né, ele chega a flipar nessa região aqui, né, caso o mercado venha e flipe essa região, que nada mais é do que você ter o preço, né, trabalhando acima da máxima do seu gap aberto ali de 15 minutos, e aí a gente pode estar pensando em mais movimentação de alta. Mas enquanto isso, eu tenho um topo mais baixo, tá? Então ainda é mais fácil, pelos 60 minutos também, essa movimentação vira níveis mais baixos. E estamos também, né, trabalhando abaixo da MM200 aqui em 15 minutos, né, que é o nosso referencial de tendência. Então a gente ainda está numa tendência de baixo, e ainda é mais fácil o mercado vir a níveis mais baixos, tá? Então aqui a gente tem um alvo no 15 minutos, porque a gente tem aquela ideia, né, do gap que ficou aberto aqui no rompimento deste fundo aqui, tá? Pelo 15 minutos a gente consegue chamar isso daqui de rompimento, certo? E muitas vezes o mercado não dá alvo de uma vez, né, pessoal? A gente tem que tentar vender alto para tentar, né, ter espaço suficiente, né, para poder participar desse tipo de trade. Aqui deixou alguns gatilhos, né, de venda. Aqui foi notícia, né, pessoal, às 10h30 hoje tinha notícia. Movimentação bem complicada, né, porque você tinha aqui uma boa barra até de tendência de baixa, né, tem um pouco de pavio aqui, mas aqui era uma região de fundo de lateralidade, né? Você viu que aqui era pura barra sobreposta. E aí, como falei, né, aquela ideia de você entender o ciclo é que você às vezes vai ter que estar buscando por compras, né, nas falhas de rompimento, tá? Tentar atuar de maneira um pouco diferente. Então, em lateralidades, né, se atua de maneira diferente daquilo que se atua em tendências, né? São leituras diferentes do preço, tá? Aqui, né, no 15 minutos, ó, tinha, né, o mercado voltando para uma tendência de baixa, né, muitas barras trabalhando abaixo da média móvel de 20, apenas uma barra completa, não chegou a fazer o gap de média, volta para a lateralidade. Aqui ele consegue mais uma barra completa, depois ele volta a trabalhar para dentro, né, da média móvel de 20. E aí aqui, né, já para o final do dia, ele veio conseguir um gap de média. Então, no 15 minutos, ele tem um gap de média. O gap de média é um setup de venda. E a gente tem um alvo. E mesmo se o mercado viesse, tá, aqui, por exemplo, testar essa movimentação, né, aqui a gente tem uma POC, né, a gente sabe que essas regiões de POC elas atuam, né, como possibilidade, né, pessoal, de suporte, tá, nessa condição. Mas caso o mercado, né, consiga um ciclo forte, né, a gente sabe que em ciclo forte, suportes e resistências são rompidos, e aí o mercado poderia, né, ainda vir, né, testar aquela possibilidade de alvo, tá? E ainda assim seria uma possibilidade de MTR, né? MTR com fundo mais baixo, tá? Agora a gente tem um gap de média, então agora comprar baixo aqui seria uma opção, né, mais viável, tá? Antes não, né? Antes a gente não tinha gap de média, então seria um pensamento comprador bem mais complicado. Então, é melhor você estar pensando em vender, até que pelo menos o mercado te apresente. Assim você evita, né, de tentar ser o primeiro a comprar. A não ser que você tenha bons contextos, né? Você tenha nested wedge, tá? Você tem alvos, né, sendo atingidos, aí, né, é algo bem diferente. Você leva em consideração o contexto de maneira correta, né? Aí você pode realizar alguns trades. São trades que o ideal é que você entre no risco, né? Você entra ali às vezes no PFR, você entre, né, o mais baixo possível, você entre o mais alto possível, tá? Então, e o contexto precisa estar bem correto, tá? E aí, por fim, né, pessoal, 5 minutos, que vai ser o que eu vou tentar me ater nos vídeos que eu for gravar para vocês. Serão, né, pequenos recaps, eu vou tentar manter isso entre 5 e 10 minutos, tá? Para a gente conversar sobre a metodologia, né, sobre alguns bons trades que a gente possa ter enxergado no dia, algumas possibilidades, tá, de entrada, né, ali, seja via contexto, né, seja pelos gatilhos, tá, do trade system em si. Então, aqui nos 5 minutos, né, pessoal, aqui a gente tem a barra 1 do dia. Estávamos ainda dentro da lateralidade, né, do dia anterior, tá? A gente abre
dentro do range. Aqui a gente havia, né, deixado, né, no estudo que aqui a gente tinha, né, uma wedge, certo? Deixa eu só trocar a cor aqui. Que aqui tínhamos uma wedge e aqui, né, tínhamos a inflexão desta wedge, certo? Então aqui eu tenho as puxadas, tá, dessa wedge. Então uma das puxadas dessa wedge que se torna a minha inflexão. Então quando ele renovou, né, essa mínima, inclusive ele já renovou a mínima do dia, ficava, né, a premissa de mais uma perna de baixo. Porém, ele veio, né, mudar a estrutura intraday, né, porque ele renova a máxima. Então, a primeira estrutura que ele fez no dia foi uma estrutura de alta, estrutura intraday, já que aqui era a máxima do dia, tá? Aqui era a mínima do dia e ele renovou inicialmente máxima. E ele falha, né, aqui, como vocês viram, no 15 minutos estava bem contra as médias, nos 60 minutos estava bem contra as médias, e aí ele acaba falhando, né, até mesmo rompimentos mais próximos, né, da máxima do dia aqui, ó, quando ele tenta romper essa região, né, acaba deixando um PFR aqui nesses dois topos. E aí é uma boa barra de rejeição. Tá? O PFR ele é uma barra de rejeição. É uma barra que vai e é uma barra que volta. Geralmente essa barra ela tem que estar testando algumas regiões importantes para a movimentação do preço. Tá? Então, aqui ele renovou a inflexão e ficou a premissa de mais uma perna de baixo. Só que essa segunda perna de baixo, né, ele veio, né, durante a movimentação da notícia, né, que aqui foi às 10h30. E aí o mercado ganhou, né, uma certa aceleração. Relembrando, né, regiões importantes, né, que a gente deixa marcada no gráfico, aqui você tinha a VWAP do dia anterior, aqui era o 38,2 do dia anterior, aqui o 50% do dia anterior, aqui é MM200. Então, essa movimentação, né, apesar de ser um ciclo extremamente forte, ele tinha, né, essas dificuldades. Além de, lá no 15 minutos, o mercado está bem contra as médias. Tá? Então, a gente tem aquela noção de não estar olhando um tempo gráfico só. E aqui, né, você ainda chega, né, numa possibilidade de wedge, tá? E aí o mercado, né, ao invés, né, de ter a continuidade, né, que no geral vocês, né, pensando em probabilidade a gente tem, a questão é que, como falei, né, nos tempos gráficos maiores era tudo, né, cenário vendedor ainda, né? Mas isso aqui é um ciclo extremamente forte, né? Aqui você tem, né, um excelente microcanal. A L1, né, desse canal aqui ainda foi comprada, desse microcanal, né? Então aqui migrava, né, para a possibilidade de um canal estreito, tá? De canal estreito de alta. Tinha tido um pequeno microcanal antes, né, pessoal? Aqui, ó, bem no começo do dia. Aqui, ó, você tem aqui um pequeno microcanal. A gente trabalha, né, a ideia, a gente trabalha a mesma ideia de que o microcanal vai migrar para canal estreito de alta. Então esse microcanal aqui, ele falhou, né, tentar a retomada inicial aqui, ele falha, né, a falha dos vendidos, né, em tentar retomar essa movimentação aqui com L1, que é o mais comum, né? Por quê? Porque não teve a retomada. Depois ele tem aqui uma L2, tá? Então ele teve uma L1, depois aqui ele teve uma L2, e aí da L2 ele acabou gerando um impulsozinho de alta aqui. Aí ele testa o VWAP do dia anterior, né? Testa 50%, ou 38,2% do dia, e aí lateralidade novamente, né? Aqui notícia. E aí as falhas, né, pessoal, de rompimento, que era aquilo que a gente havia comentado. O mercado tenta romper fundo, ele falha. Ele tenta romper máximo, ele falha. Você vê que não tem continuidade, não tem gap aberto. Ele tenta romper máximo, a barra seguinte já volta para dentro da região. Você vê uma lateralidade, mesmo após o microcanal, né? O mercado, mesmo ele sendo comprada, né, a nossa primeira L1 aqui, depois do microcanal, o mercado não tem, né, boa continuidade, tá, para essa região. Então, tinha algumas resistências aqui. A gente encara a MM200 como resistência, 50% do dia anterior, o edge, né, são pensamentos de resistência. Topo duplo anterior, tá, porque não deixou gap. Se deixasse gap, né, teria uma excelente projeção de alvo aqui para cima, mas não teve, tá? E rompimentos, né, você vê no tempo gráfico ali condizente com a quantidade de barras, vai lembrar disso. Aqui, como a gente falou, né, teve rompimento, né, esse rompimento que a gente consegue observar lá no 15 minutos. Então fica ainda a possibilidade, né, do mercado, quem sabe, né, ainda vir, né, testar o primeiro alvo, né, desse rompimento. Essa marcação que está aqui, né, como alarme, tá? Aqui, né, você teve, né, na parte da tarde, foi um dia bem lateral, né, pessoal? Horas aqui de lateralidade, exceto aqui algumas pequenas movimentações, né, lineares aqui, né, o mercado trabalhou, né, muito mais lateral do que com bons movimentos, né, de tendência, tá, no dia de hoje, movimentos mais climáticos, né. E aí ele falha aqui ele te deixou, né, uma boa barra até, e ainda tinha um certo espaço, né, até o fundo duplo, tá? Sempre que a gente quer vender com algum espaço.
É uma relação risco-retorno positiva? Nos 5 minutos, não. Não foi. Tempos gráficos menores, sim, mas aqui nos 5 minutos, não. Aqui nos 5 minutos, né, a barra acaba sendo muito ampla, não fica nem 50%, né, de espaço para você. Mas ainda assim, né, depois pagou um pouco mais, tá? E aí aqui você tem uma outra barra ampla, né, mas aqui já na região de fundo, aqui seria muito arriscado, né, você pegar essa venda, já que o mercado vinha, né, falhando, e a gente tem que tentar, tá tentando sempre aprender, né, com o mercado. O mercado vinha falhando mínimo. E a venda aqui, né, seria um tanto quanto arriscada, é melhor você vender tendo mais espaço, tá? Assim, você tem uma margem de lucro melhor. Aqui o mercado faz outro micro canal. Esse microcanal aqui desenvolve, né, uma correção mais lateral. Essa correção ela é mais lenta, tá? Ela é mais fraca do que essa movimentação de alta. Você vê aqui uma mudança, né, que você tinha. Olha o tamanho dessa barra descendo. E aí, de repente, o mercado volta para um ciclo forte de alta. E aí, quando ele começa a descer, ele desce num ciclo mais fraco. Você vê barras menores. Veja quantas barras você precisou, né, para praticamente, né, vir aqui até o 61,8 só dessa perna, tá? Aqui tinha ficado um gap aberto. O mercado costuma, né, fechar gaps em dias mais laterais. Então, havia ficado um sinal de força aqui, né, dos comprados. E aí volta para dentro dessa região que ele encontrou, né, novamente compradores. Tá? Então, essa correção ela foi uma correção muito mais lenta. Você precisou de muito mais barras, né, para um retorno dessa movimentação. Aqui ela já foi um pouco mais forte, né, essa movimentação aqui. Ela em duas barras aqui, né, quando ele começa realmente a descer, ou duas ou três barras, né, a gente consegue visualizar que ela quase retoma, né, quase toda a movimentação aqui de alta, tá? Então aqui foi uma movimentação mais forte. Aqui é aquela ideia, né, que o Brooks fala que quando a gente tem volta em V, né, geralmente a gente opera para o lado da segunda, né, movimentação, já que em lateralidades o mercado não atua muito desse jeito. Ele atua com barras sobrepostas, né, com big up, big down, mas é uma barra só, não uma série de barras. Tá? Não fica mudando o ciclo de microcanal para microcanal, não é comum. Quando você tiver microcanal para microcanal, opere a favor do segundo, né, buscando alvos ali. Tá? Depois disso daqui, lateralidade, ficou uma região de POC aqui também, né, como possibilidade de suporte, né, já que ficou uma boa movimentação dos comprados aqui. E aí a estrutura, né, até o presente momento, aqui você tem um, um, uma estrutura majoritária, então o nosso topo de referência está aqui, e a nossa ponto de inflexão, né, dessa wedge também está aqui. Então, para ter uma perna 2 de alta, o mercado precisa vir aqui acima, tá, para poder ter um novo impulso de alta ali. Sem isso, né, pessoal, aí você tinha que trabalhar uma possibilidade de wedge, tá? Você tinha uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada. Aqui ele acabou dando já alguns alvos, né? Se vocês trabalharem a projeção, e precisam trabalhar, né, sempre a projeção. Aí tem um rompimento, então aqui ele deu o primeiro alvo, tá, dessa movimentação, o segundo alvo não foi dado. O primeiro alvo é mais comum dentro de lateralidade, né? Não dá para exigir muita coisa dentro de lateralidade. E aí aqui forma-se outra lateralidade. Lateralidade costuma gerar tendência. Aqui você já tem uma nova lateralidade. Então, o rompimento dessa lateralidade pode gerar também, né, uma nova possibilidade, né, de alvo. 100% dessa lateralidade ficar mais ou menos aqui nessa região de POC. E aí, como a gente falou, tem o alvo, né, lá desse pivô aqui, né, que foi rompido. E esse pivô ele perde a validade desse alvo se, né, essa máxima aqui vier a ser renovada. Tá? O mercado ele faz essas movimentações de pausa, faz essas movimentações laterais, mas o alvo continua ali válido, tá bom? Então, para o vídeo de hoje é isso. Como eu falei, né, eu vou tentar me ater, né, nos próximos vídeos ali a falar um pouco, né, de um recap ali voltado nos 5 minutos, talvez brevemente ali no 15, né, quando eu achar que é extremamente necessário. No máximo, eu posso só falar para vocês darem uma olhada aí também, porque é papel de vocês, né, fazer isso no estudo, fazer esse recap diário, né, esse estudo de mercado diário. Não foi um dia fácil, né? O Brooks fala que dias de triângulo expandido, né, são os dias mais complexos, né, porque é o mercado mudando a estrutura de maneira constante, né, ele renova a mínima. No geral, a gente já começa a pensar em ideia de não renovar a máxima, né, para voltar a renovar a mínima, para que haja estrutura, já que o próprio mercado em si ele sempre está tentando, né, montar uma estrutura e trabalhar a favor dessa estrutura. Mas às vezes a gente tem, né, o triângulo expandido, né, e a gente tem que conviver com ele. Tá bom, pessoal? Então, aqui também tinha ficado um outro grande gap aberto, né? O mercado voltou para fechá-lo, tá? No início aqui dessa movimentação. Lembrando que gap é interesse, aceleração, né? Então aqui, né, deixando o gap, né, aberto, quando fecha a barra e deixa esses espaços aqui, é sempre interessante você estar observando, né? Porque isso é uma mudança, né? Uma mudança na característica
dada a movimentação do preço. Aqui não havia ali um gap, de repente o mercado começa a fechar algum gap, né, e aí, né, acaba tendo um desenvolvimento um pouco melhor. Aqui um pequeno gap, aqui outro, né, bem pequeno, tá? Mas gaps são importantes. Esses aqui são os gaps, né, entre barras, tá? E às vezes, né, pessoal, o mercado deixa gap entre corpos, né? Que, salvo engano, hoje acho que a gente está vendo bem aqui, bem aqui. Esse gap entre corpos, né, ele se refere a fechamento, tá? Fechamento dessa barra e abertura dessa barra. Então, como vocês podem observar, ó, tem um espaço aqui, mais ou menos 5 pontos, tá? Assim como teve aqui. Isso aqui é extremo interesse, né? Quando há bastante interesse na negociação do preço, a gente consegue observar esses gaps. Eles não são muito comuns, tá? Mas eles acontecem. E aí é interessante você observar. Bem aqui ficou na venda, tá? Pequeno gap. Por quê? Porque o que é o normal, né, pessoal? O normal é o preço fechar aqui e ele abrir aqui. Às vezes ele abre até abaixo. Não acima. Acima, né, quer dizer que teve bastante interesse comprador já nessa movimentação. Isso ocorreu hoje, né, até mesmo no 15 minutos. Tá? Então, é interessante vocês observarem, né, detalhes, né? Esses são detalhes da movimentação do preço. Hoje tivemos até aqui no 15 minutos. Se vocês observarem aqui, você tem um fechamento aqui e você tem pelo menos 5 pontos aqui, salvo engano, né? Acredito que sejam 5 pontos aqui de diferença para a abertura da barra seguinte, tá? Mas no geral, elas são alinhadinhas, né? Onde o preço fecha, a barra seguinte abre. Só quando há bastante interesse no fechamento da barra, e aí você vê esses pequenos saltos, tá? Que aí é o pequeno gap ali entre corpos, tá? Interessante vocês observarem isso daí para ver a ideia de continuidade, né? Porque isso daqui é interesse, tá? Só mais uma demonstração de interesse. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso, tá? Movimentação um pouco mais difícil, tomada de decisão tinha que ser mais rápida e talvez, né, operar em time frame um pouco menor, né? Porque em dias que você tem movimentos, né, mais climáticos e que não saem de um range, né, pessoal? É mais fácil às vezes a gente conseguir entradas, né, um pouco mais cedo, né, pegar gatilho ali um pouco mais cedo, tempos gráficos menores, né, como 2 minutos. No meu caso eu uso bastante 1 minuto, né, para pensar em entradas, mas só que em extremidades e a favor de contextos, né, de tempos gráficos, né, ali maiores, tá? Então, pensar em vender, né, por aqui, depois já de entender que o mercado já estava ali naquela movimentação de produção, ou pensar em vender um pouco depois, tá? Mas sempre a favor, né, de contextos prontos, né? Você precisa, né, usar contextos de tempo gráfico maior, porque geralmente no minuto você não consegue, né, manter essas marcações, manter esses estudos. Por exemplo, né, que você tem uma wedge, ou Luciano, a Edna, ela tem a premissa, né, de gerar movimento corretivo. Então, se eu entro por aqui, ainda entro baixo, ainda não entro com um stop tão absurdo, né? Apesar de ainda assim foi um stop absurdo, né? 300 pontos. Absurdo, eu digo para algumas pessoas, né? Se você for usar o stop do Brooks, né, vai ser a menor das preocupações, mas ainda assim, depois desse gatilho aqui, ainda pagou quase 400 pontos. Isso depois, né, do contexto da wedge. Sem contexto, esse trade ele não deve existir, tá? Você vem de uma tendência de baixo, você vai sair comprando sem contexto nenhum, né? Opa, Luciano, beleza, eu estou olhando aqui no minuto e para mim tem mais uma outra wedge, vem aqui. Beleza, esta de wedge, fortalece a ideia, tá? Tem uma POC aqui, né, que chegou nessa movimentação, ele fez um pullback nessa região de POC e teve novamente defesa. Tá? Isso porque tem o contexto da wedge. Se não tivesse contexto da wedge, essa compra não existiria, tá? Então você deve usar as coisas a favor de determinado contexto. Sem contexto, né, não convém você estar, né, utilizando tempos gráficos menores. Beleza, pessoal? Então, cuidado, né, com tempos gráficos menores, usem a favor de contextos macro e lembrem, né, que vocês precisam de um tempo gráfico um pouco maior. A gente precisa de um tempo gráfico central, a gente não pode trabalhar rompimento no minuto, com alvo, projeção de alvo por lá, e lá vai ser muitas barras, né, e não dá para a gente trabalhar dessa maneira. Beleza? Então, por enquanto, e hoje, aproveitando hoje ainda, né, que ainda vou fazer isso aqui, nos vídeos mais curtos, né, pessoal, não vou fazer aquele vídeo mais extenso, tinha vídeo meu que eu ficava quase 1 hora falando ali. E aí juntava a metodologia do Brooks, aí conversava um pouco sobre o Oliver, né? Mas foquem, né, em tentar pegar isso daqui e utilizar, né, dentro do backtest diário de vocês. Tá?
tá? Aquelas aulas do semanal, né, que são aulas que a gente fala um pouco mais, peguem a metodologia, façam um backtest diário, né? Assim vocês vão conseguir, né, ter melhores resultados, tá? Então aqui a gente tem uma possibilidade WED, os pontos de inflexão dessa WED tem bem aqui, certo? Para a terceira puxada. Aqui eu tenho uma WED com um topo duplo, não rompeu. E o WED com topo duplo ainda assim em setup de venda, né? A gente conversou sobre isso, inclusive na manhã de hoje. E aí, né, caso o mercado venha renovar essa inflexão, né, fica mais fácil dele vir dar uma segunda perna de baixo. Né? Tem a POC, que tem um gap ainda que continua aberto, né? Ele foi testado aqui, mas ele não chegou a flipar a região. Tem um alvo ali embaixo, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso. Um forte abraço para vocês, que vocês tenham um 2024 excelente e né, que tenham criado, né, algumas metas para esse ano. A parte de criação de metas é importante e disciplina, né, pessoal, para seguir estudando ali dentro do seu gerenciamento de risco, né, dentro daquilo que se propuseram a fazer, beleza? Forte abraço para vocês aí e até mais. Valeu!